O Nicolas Ferreira, deputado, voltou a usar o caso da Choquei para tentar engajar as suas bases nas redes sociais. Nós sabíamos que ele iria fazer isso, prevíamos que ele iria fazer isso, mas era muito fácil, né? Ele não tem nenhum tipo de capacidade intelectual para fazer uma oposição diferente ao Lula. O Lula o calou completamente, ainda mais agora que houve o aumento real do salário mínimo. O que ele pode fazer? É isso, é só bagunça, confundindo, distorcendo, jogando várias informações desencontradas para justamente confundir a população. Porque o Nicolas, ele quer fazer parecer que o caso da Choquei é semelhante com o caso dos outros bolsonaristas, o que nós sabemos que não é. Mas o que você acha do Nicolas Ferreira? Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual a sua opinião sobre ele e sobre o aumento real do salário mínimo. Você curtiu isso? Se você curtiu o aumento do salário mínimo, deixa o like e se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira, ele fez um questionamento a respeito do caso da Choquei, que você sabe, né? A Choquei é uma página de fofoca das redes sociais e ela compartilha postagens, informações, notícias de fofoca. E aí houve uma outra página que compartilhou conversas do Whindersson Nunes com uma menina, a Choquei acabou passando, compartilhando como se ela fosse uma suposta affair do Whindersson Nunes. Essa menina acabou recebendo muita carga, muitas mensagens negativas pelo fato daquela conversa ter sido uma conversa falsa e aí, infelizmente, ela acabou tirando a própria vida. E como a Choquei é uma página muito atrelada à esquerda, os bolsonaristas começaram a atacar, fazer boicotes. E o Nicolas questionou, começou a falar o seguinte: por que a Polícia Federal não aborda a Choquei como fizeram com o hacker da Janja? E vários bolsonaristas também começaram a pedir Polícia Federal, comparando o caso da Choquei com o Alan dos Santos, as páginas bolsonaristas de desinformação. Mas, pessoal, isso são casos completamente diferentes. Possuem certas semelhanças? Sim. Mas não é pelo fato de uma banana possuir semelhanças com uma maçã que as duas são a mesma coisa. É óbvio que o Nicolas está tentando, nesse momento, mobilizar as bases bolsonaristas. Porque ele é completamente incapaz, ele não consegue fazer oposição ao Lula, e nós já havíamos dito que isso acabaria acontecendo. Mas esse movimento de engajamento é completamente inócuo. Não dá para você querer engajar bolsonarista, rede social com isso. Porque esse é um assunto que até o fim de semana já morreu. Não vai mais ser comentado. A não ser que o governo comece a querer falar de regulamentar a rede social porque a menina acabou tirando a sua própria vida. Uma coisa assim que... então vai acabar. O que o Nicolas faz é uma grande picaretagem porque ele continua fazendo política em cima de corpos sem vida. Ele fez isso com aquele bolsonarista que perdeu a vida na Papuda e continua fazendo agora. Ele não tem o mínimo de respeito com a família e com a menina que perdeu a vida, ou que tirou a própria vida. Ele não tem respeito. Ele é extremamente petulante, ele é grotesco no que ele faz. E o que ele faz é uma estratégia de promover uma bagunça que foi idealizada pelo Steve Bannon. Steve Bannon, que foi o mentor da campanha do Bolsonaro em 2018. O Bannon, o que ele faz? Ele quer inundar os veículos de comunicação com a maior quantidade de informação. E quanto mais informações, quanto mais absurda for essa informação, melhor. Porque essa quantidade absurda de informação provoca uma confusão e depois ninguém mais consegue distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é o verdadeiro, paira assim uma dúvida. E o Nicolas está fazendo isso. O Nicolas, ele traz casos que parecem, mas são diferentes. E ele turva, confunde completamente o entendimento da população. E ele faz isso com falsas correlações. Pelo seguinte, a Choquei, pessoal, ela é uma página de fofoca. Ela vai trazer fofocas. E essas fofocas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Ah, mas isso precisa ser regulamentado. Calma lá. Pera lá. Porque todo veículo de comunicação traz notícias falsas eventualmente ou informações falsas.
Porque às vezes a pessoa entra em contato com a fonte não responde e a notícia é divulgada. Mas depois há a possibilidade do espaço aberto para serem feitas retratações. E se aquilo que foi divulgado é algo grave, o nosso sistema jurídico está aí para isso. Então já existem formas do jornalismo ou dos canais de comunicação se retratarem ou até mesmo serem processados, e depois existem os mecanismos. Querer falar, mas eu choquei, por culpa dela a menina tirou a própria vida. Ora, se a menina se sentiu afetada pela página, ela poderia ter entrado em contato, ou os ataques estão sendo muito fortes, ela poderia acabar entrando judicialmente por difamação, enfim, injúria, qualquer que seja o instrumento. Isso já está previsto. A legislação já prevê. E isso é diferente daquilo que os bolsonaristas fazem. O bolsonarismo com Terça Livre e Alan dos Santos é diferente. Porque o que eles fizeram? Eles davam uma informação. No caso, por exemplo, das urnas. O TSE vinha e desmentia. Eles iam lá e faziam de novo. O TSE vinha, desmentia e apresentava o porquê que aquilo que eles estavam falando era falso. Eles não se importavam, viam e publicavam de novo. O TSE vinha e passava a informação verdadeira. Então o que acabava acontecendo? Eles não se importavam com os fatos. O que eles só se importavam era com a desinformação. E essa desinformação bolsonarista incitava crimes, incitava ódio e colocava as pessoas em situação de risco. Na pandemia nós vimos isso. Quantas pessoas falavam que era necessária proteção, que era necessário o uso de máscaras? E os bolsonaristas, o que eles falavam? Eles questionavam, inclusive usando veículos de comunicação, como no caso da Jovem Pan. Reiteradamente houve uma campanha para esse tipo de desinformação, que colocava as pessoas em risco. E havia toda uma estrutura para isso, como nós estamos vendo agora com as investigações de Bolsonaro sendo fechadas. Existia uma estrutura de ataque às instituições republicanas, a adversários de Bolsonaro e para propagar notícias falsas. Os inquéritos, como nós vimos, e a Polícia Federal divulgou a informação, estão sendo fechados. E eles vão se cruzar em uma denúncia de Bolsonaro como sendo o grande chefe dessa organização criminosa que tinha como objetivo atacar as instituições republicanas, as organizações, usando a própria estrutura do governo ou a própria estrutura do Estado para propagar desinformação. Então isso é muito, mas muito diferente daquilo que foi passado pela Choquei ou por qualquer veículo de comunicação que, porventura, tenha passado uma informação e depois tenha se retratado. Porque o que nós vimos foi que a própria ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, era usada para a produção de relatórios, ou seja, funcionários públicos, pagos com dinheiro público, usavam o tempo que deveria ser utilizado para a proteção do presidente da República e para as investigações, proteção de autoridades, para produzir relatórios que eram utilizados pelo gabinete do ódio, possivelmente para atacar as instituições, atacar adversários do Bolsonaro. Havia essa estrutura. Querer comparar isso, comparar com o caso da Choquei, que é um caso assim, uma tragédia o que aconteceu, mas não dá para comparar. É impossível essa comparação. É uma falsa correlação. E a mesma coisa é querer comparar o que a Choquei fez com o hacker da Janja. O hacker invadiu uma página de uma figura que é importante para a República. Havia uma estrutura por trás dele? É importante saber. O ataque foi a Janja, mas outras figuras da República estavam sendo também atacadas. Nós já vimos o que aconteceu anteriormente, no caso até do Sérgio Moro do PCC. Então o Nicolas atua com muita desonestidade nesse caso. Ou talvez nem só nesse caso.